Meus amados irmãos e irmãs, abram suas Bíblias mais uma vez. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16. Mateus 16, 18. Assim diz a palavra do Senhor: Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estas são palavras do Senhor. Diante de situações que ocorrem em nossa vida, muitas vezes de maneira inesperada, dentro de um tempo que não é nosso, mas que pertence à soberana vontade de Deus, nos perguntamos: por que eu? Por que agora? Mas sempre que um cristão tem dúvidas ou medo diante de qualquer circunstância da sua vida, ele deve sempre recorrer ao conselho da palavra de Deus. É através das Escrituras que nós descobrimos qual é a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. E olhando para as Sagradas Escrituras, descobrimos e entendemos e aceitamos aquilo que disse o nosso bispo emérito Francisco Buzo agora há pouco. Entendemos que há um tempo determinado para todo desígnio, para todo propósito de Deus. O texto que está diante de nós nos situa em uma cidade chamada de Cesareia, onde Jesus se encontrava com seus discípulos, uma cidade muito enculturada dentro do judaísmo, onde havia ali a presença de várias representações de divindades existentes no mundo conhecido daquela época. Havia ali naquela região monumentos a diferentes deuses, ídolos adorados pelas pessoas, já que esse território já ficava longe do território de Israel, então era permitido esse tipo de culto sincrético. Nesse contexto, Jesus pergunta aos seus discípulos o que as pessoas dizem a seu respeito, e cada um traz ali em resposta à pergunta de Jesus, o que ouviram das pessoas, a opinião popular. E vemos que a opinião das pessoas era diversa. Primeiro, alguns diziam que Jesus era Elias. Como? Se Elias, embora não tivesse morrido, embora não tivesse perecido fisicamente, mas já não estava desse mundo há séculos, fora tomado para si pelo Senhor. Outros dizem que és João Batista. Ora, como João Batista, se João Batista havia morrido fazia apenas alguns anos, algum tempo? Ou alguns dos profetas. Por causa talvez da influência do paganismo, da idolatria, do espiritualismo reinante naquela região, naquele tempo, no mundo todo da época, influenciado pelo paganismo greco-romano, as pessoas tivessem esta crença absurda de uma reencarnação, de que uma alma desencarnada poderia voltar em um outro corpo. Jesus não toma tempo, não leva em consideração a ignorância das pessoas a respeito dele. A pergunta foi direcionada com o propósito de levar os seus discípulos a testemunharem quem é Jesus. Porque para Jesus, naquele momento, pouco importava o que aqueles que não foram eleitos pensavam a respeito dele. Importa para Jesus saber o que os seus discípulos pensam dele. Importa para Jesus conhecer o coração daqueles que ele soberanamente escolheu, pelos quais ele derramou seu sangue na cruz. É o nosso testemunho a respeito daquele cuja fé professamos que importa. E você, o que pensa de Jesus? Quem é Jesus para você? É essa pergunta que Jesus dirige a eles. E Pedro, sempre mais apressadinho, toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Pedro aponta para Jesus e diz: Tu és Deus. O Senhor é muito mais do que um profeta. O Senhor é muito maior do que Elias. O Senhor é muito maior do que João Batista.
O Senhor é muito maior do que qualquer profeta. O Senhor é o próprio Deus encarnado. Jesus olha para Pedro e alegra-se com a resposta de Pedro, mas também para não deixar Pedro mais vaidoso do que já era, para baixar a bola de Pedro, Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Porque se Deus não nos revelar quem é Jesus, ninguém o conheceria, o reconheceria como Senhor e Salvador. Se Deus não viesse ao nosso encontro por meio do seu Espírito Santo, daquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e não nos mostrasse, não desvendasse os nossos olhos, não tirasse o véu da nossa ignorância, jamais o conheceríamos verdadeiramente. É preciso que o Pai revele quem é o Filho e o Filho nos revele quem é o Pai. E Jesus prossegue: também eu te digo, tu és Pedro. Pedro significa fragmento. Petros é um fragmento de uma rocha, um seixo, uma pequena pedra que se desprendeu de uma rocha maior. Jesus confirma a fé de Pedro e diz: tu és Petros, tu és uma pequena pedra. E sobre esta pedra, referindo-se a ele próprio, ao próprio Jesus, sobre esta pedra, este que vos fala, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Embora a igreja romana use esse texto para defender a supremacia de Pedro sobre os demais apóstolos, inferindo daqui que Pedro foi o primeiro papa, o que nós protestantes discordamos completamente. Na verdade, esse texto de Mateus 16, 18 fala mais de Cristo do que de Pedro. Nos revela mais a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo como nosso Redentor do que a pessoa de Pedro, cuja inconstância naquele tempo, cuja instabilidade espiritual não era um fundamento adequado para Jesus edificar a igreja. Vemos, por exemplo, no mesmo texto, só alguns versículos depois do 18, no verso 23, Jesus repreendendo Pedro e chamando de Satanás. Arreda, Satanás, porque tu és para mim pedra, mas pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Então Pedro não é um fundamento ideal para a igreja, para traduzirmos esse texto, para entendermos que Jesus está se referindo a Pedro aqui como a pedra, como fundamento da igreja. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. E a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto: o fundamento da igreja é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz isso no texto: sobre esta pedra, Jesus, não Pedro, mas Jesus, eu edificarei a minha igreja. É preciso fazer uma correção aqui a respeito do pensamento que alguns têm, alguém que talvez estudou sociologia em alguma universidade pública desse país, de que Jesus não é o fundador de uma religião. Jesus não é o fundador do cristianismo, Jesus não é o fundador da igreja. Jesus é o fundamento da igreja. Ele é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Desde o Antigo Testamento, ele é apontado como a pedra angular de Israel. No Novo Testamento, os autores neotestamentários, incluindo o próprio Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versos 4 ao 8, confirmam esse ensino, ratificando que Jesus é a pedra angular da igreja. Como afirmou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, 11, ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro fundamento na igreja além daquele que já foi posto pelo nosso Deus e Senhor. E esse fundamento é Jesus Cristo. É lamentável, é triste ver cristãos decepcionados com homens de Deus, porque edificaram sua fé sobre eles, como se fossem tão dignos de confiança quanto é nosso Senhor Jesus Cristo. Homens são instáveis, estão o tempo todo mudando de opinião e de atitudes. Um ser humano não é um fundamento seguro para se edificar nada. É como edificar a casa sobre a areia. Quantas pessoas colocam demasiada confiança em um bispo,
num pastor, num líder espiritual, achando que aquela pessoa é uma referência moral, espiritual, sobre a qual você pode edificar a sua fé. E quando essa pessoa lá na frente cai, porque é inevitável, nós somos humanos, é inevitável que nós não erremos, que nós não falhemos em algum momento de nossa caminhada, de nossa trajetória, enquanto ainda estamos peregrinando sobre esse mundo. Quando esses homens caem, tropeçam em alguma coisa, vem a decepção. Mas se decepcionaram porque foram ingênuos. Se decepcionaram, esfriaram na fé, se decepcionaram com a igreja, porque edificaram sobre o fundamento errado. Edificaram sobre homens. O fundamento da igreja não é o homem, é nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz é a igreja que, mesmo honrando e respeitando os seus líderes, como nós fazemos hoje aqui, nesta noite, a Igreja Anglicana Reformada do Brasil, representada nessa noite por todos nós aqui, da Igreja Anglicana Reformada em Santa Cruz do Capibaribe, honramos o nosso bispo emérito hoje, que foi primaz, pelo seu exemplo de pastor e bispo. O homem que deu início, foi quem trouxe para o Brasil, que foi quem lutou e trabalhou até hoje e continuará trabalhando até o seu último dia de vida, por um anglicanismo reformado, por um anglicanismo que vai totalmente ao contrário, oposto ao anglicanismo famoso, mais conhecido, que aparece mais nas mídias sociais e nos canais de televisão. Um anglicanismo que tenha e honre a história dos reformadores ingleses. A única reforma, o único país que teve reformadores martirizados foi a Inglaterra. Homens que estiveram dispostos a dar sua própria vida por este evangelho. Homens que edificaram sobre a rocha que é Cristo, não sobre os homens. E por isso estiveram dispostos a darem suas próprias vidas. E este homem esteve à frente dessa igreja até hoje. Foi por causa dele e resistindo a todo tipo de pressão, de julgamentos, de falsidades, resistiu até hoje à frente dessa igreja, para que no Brasil existisse uma igreja com identidade reformada, uma igreja anglicana com identidade protestante, com identidade reformada, que é a própria essência do anglicanismo. Senão não existiria anglicanismo no mundo, continuaria como estava com Henrique VIII. Feliz é a igreja que tem essa oportunidade de honrar os seus bispos, os seus pastores, entendendo que eles devem ser honrados, como as Escrituras nos recomenda honrar aqueles que manejam bem a palavra de Deus, aqueles que governam bem a igreja, a vinha do Senhor. Entendendo que nós não somos fundamentos da igreja. Bispos se aposentam. Hoje está sendo ele, amanhã serei eu, depois serei eu. Bispos se aposentam. Pastores são transferidos, líderes cristãos são chamados à eternidade, mas a igreja de Cristo permanece para sempre, porque está edificada sobre a rocha. A segunda coisa que o texto nos diz é que Jesus não é só o fundamento da igreja, ele é também o dono da igreja. Completando as palavras do bispo Francisco, a igreja tem dono. Mas o dono da igreja não é um homem apenas. O dono da igreja é Jesus Cristo. Aquele que comprou a igreja com seu próprio sangue, Atos capítulo 20, versículo 28. Aquele que tem a igreja como sua herança, Isaías 53, 11. A igreja é sua propriedade exclusiva, diz 1 de Pedro 2,9. Ainda tem isso. Não é, a igreja não só pertence a ele, a igreja pertence exclusivamente a ele. Eu edificarei a minha igreja. Ninguém tem o direito de se apossar daquilo que não lhe pertence. A igreja não é dos bispos, dos presbíteros, nem dos diáconos. A igreja não é dos leigos, nem dos ordenados. Nós somos mordomos da casa do Senhor. Ele é o verdadeiro dono, Senhor, exclusivo proprietário, o único cabeça e supremo governante da igreja.
Terceira coisa que Jesus diz a respeito da igreja: Ele é o edificador da igreja. Eu edificarei a minha igreja. Meu querido bispo, nós trabalhamos pela igreja, nós nos esforçamos. O Senhor trabalhou, o Senhor se esforçou, o Senhor chorou, o Senhor orou, o Senhor sonhou, o Senhor lutou pela igreja. Nós tentamos fazer o nosso melhor para o reino de Deus e Ele sabe disso, pois Ele conhece nosso coração. Mas os nossos esforços de nada serviriam se Deus não nos capacitasse através do Espírito Santo. Todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação não serviria de nada se o Senhor não nos capacitasse com dons espirituais. Quando vemos o crescimento da igreja, não podemos nos orgulhar e pensar que são nossos esforços que estão edificando a igreja. Jesus é, ao mesmo tempo, o fundamento e o edificador da igreja. Ele é quem atrai para si novas ovelhas. Não somos nós. Nós não temos a menor capacidade de fazer isso. Quando vir uma igreja grande, uma igreja séria, não estou falando de seita, porque você vai encontrar mais seitas cheias de gente do que igreja séria. Mas também tem igrejas sérias grandes. Quando você olhar e ver uma igreja assim, alegre-se, sabendo que Deus tem usado homens, mulheres, pessoas naquela igreja para a edificação do seu reino. Se não fosse assim, você não veria uma pessoa se comprometendo com uma igreja séria. Nós fazemos como fizeram Paulo e Apolo. Um plantou, outro regou, mas Deus é quem dá o crescimento à igreja. Irmãos, no ministério, eu sei muito bem como é difícil pregar, visitar, evangelizar, tentar ser criativos, nos capacitar, orar pela igreja e não ver a igreja crescer. Eu sei como isso é difícil. Eu estou pastoreando essa igreja há 12 anos. Mês que vem completa 12 anos. Eu sei o quanto é difícil me esforçar e ver muitas vezes os meus esforços não significarem nada, não valerem de nada, e olhar para a igreja e ver a igreja sem crescimento. É difícil. Nós objetivamos o crescimento da igreja com base muitas vezes em nossa capacidade, nosso carisma, nossa pregação verdadeira, na sinceridade de nossas ações. Eu creio que tudo isso contribui para o nosso ministério. Mas, irmãos, quando se trata do crescimento da igreja, isso não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor. Podemos não saber porque a igreja está demorando a crescer. Podemos não entender porque, mesmo sendo fiéis na pregação e na prática do evangelho, não vemos o nosso exaustivo trabalho produzir frutos. Mas de uma coisa sabemos: Deus está edificando a sua igreja através do nosso ministério e apesar de nós. Mas Ele está edificando a sua igreja. Ele não tem pressa de terminar, de completar a obra que Ele começou. Ele é Senhor soberano de todas as coisas. Eu não sei se Ele está trabalhando primeiro em meu caráter, me moldando primeiro, tratando da minha família, pondo em ordem a minha casa, para só depois fazer o mesmo na vida da igreja, através da sua igreja. Não sei. Mas uma coisa eu sei: o Senhor está edificando a minha vida através da sua igreja. Eu não sei quantas vidas têm sido edificadas pelo Senhor neste lugar, mas uma coisa eu sei: a minha vida tem sido edificada por Deus nesse lugar há 12 anos. Aquele que comprou as ovelhas com seu próprio sangue, aquele que as atrai para si, aquele que não deixará nenhuma das ovelhas que o Pai lhe deu, não deixará desamparada nenhuma das suas ovelhas, e completará a sua obra em nossa vida.
Amém? Uma palavra de encorajamento aos pastores da Igreja Anglicana Reformada do Brasil. Minha primeira palavra de encorajamento para os senhores: continuem pregando o Evangelho, sejam fiéis ao seu ministério, sejam colaboradores do seu bispo, amem as ovelhas que o Senhor os confiou, não importa o número delas, cuidem de suas famílias como vocês têm cuidado da igreja do Senhor, sejam fiéis no pouco e sobre muito os colocará o Senhor. Por fim, Jesus disse que era o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe de uma coisa? Uma igreja precisa do cuidado pastoral de um ministro do Evangelho. Isso é fundamental para a igreja. Pregação, visitas, aconselhamento, discipulado, disciplina. Para isso, nosso trabalho pastoral é essencial. Mas há uma obra para a qual os pastores não estão preparados: proteger a igreja do Senhor. É claro que indiretamente fazemos isto. Por exemplo, quando pregamos contra o erro, defendemos a sã doutrina. Quando pregamos contra as heresias, nós estamos defendendo a santidade da igreja. Mas existem ameaças silenciosas, perigos ocultos dos nossos olhos, contra os quais nunca estamos preparados. Quando a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades, ela nos diz para mantermos sempre a guarda, vigiar e orar em todo tempo. Porém, quando o mal se levanta contra a igreja, podemos ter certeza que o supremo guardião da noiva está pronto para defendê-la. O dragão que urge contra a igreja tentando destruí-la, a semente da serpente que está em constante inimizade com a mulher, com a semente da mulher, continuará tentando vencê-la. Guerras, perseguições, heresias, profanação dos sacramentos, banalização do sagrado, idolatria na casa de Deus, comercialização da fé, relativismo de verdades bíblicas, divisões, liberalismo desenfreado, legalismo hipócrita, a falta de amor entre os santos. Estas são as armas que o inimigo dispõe contra a igreja. Mas o nosso supremo guardião é poderoso. Ele não dorme nem cochila. As portas do inferno, cujas chaves estão em suas mãos, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As tempestades podem balançar o barco, mas Jesus está a bordo, não se esqueçam disso. Aquele que até os ventos e o mar lhe obedecem garantiu a sua presença e proteção à sua igreja todos os dias até a consumação dos séculos. O Cordeiro está assentado em seu trono. Ele reina, ele governa soberanamente. A ele toda honra, toda glória e todo louvor, agora e para todo sempre. Amém.